Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui na lotérica. A lotérica hoje está muito bom. A lotérica está. Não sei se eu estou conseguindo filmar a lotérica aí. Deixa eu ver onde ela é, deixa eu ver. Não estou conseguindo identificar não, mas ali a fila. Enfim, aqui tem muito mercado, tem muito comércio, né? Eu vou deixar filmando a pregação aqui, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí, em nome de Jesus Cristo. O dia eu andei meio enfermo aí, né? Febre, tô recuperando aí, tô 90%, mas assim mesmo, ó. Calma. Deus abençoe. Acompanha aí. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Todos quantos estão me ouvindo agora, que Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus venha reinar no seu coração nesse dia de hoje. E assim eu saúdo a todos com essa paz a qual excede a todo o entendimento. Em João 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que lêem, aqueles que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, que o tempo do Senhor está próximo. A Bíblia vai dizer que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Então nós não podemos rejeitar algo que vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 14. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é para a salvação daquele que crê. O Evangelho não vai salvar o ateu porque não crê no Evangelho. Ele conhece, ele lê de capa a capa, só para poder insultar a Deus e aqueles que creem em Deus, mas só vai ser salvo aquele que crê. E o que é acreditar? Vem de praticar, vem de obedecer, vem de colocar em prática. É esse crer que Jesus falou. Os discípulos creram em Jesus, a Bíblia diz que eles seguiram a Jesus, eles acompanharam ele em todas as suas peregrinações, dormindo na rua, dormindo nos morros. Não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou: vocês querem mesmo ir comigo? E eles acompanharam Jesus. Então, nessa manhã, eu oro para que Deus possa estar abrindo o seu entendimento e você possa ouvir a palavra do Senhor, pois o tempo do Senhor está próximo. A igreja está dormindo. Tinha que estar anunciando o Evangelho em tempo e fora de tempo. Não tinha que estar atrás de dinheiro, de dízimo, oferta, multidão. Não, tinha que estar semeando em tempo e fora de tempo. De graça recebeste, de graça foi dado. Então, quero assim ler o que está escrito na mensagem do Evangelho, Romanos, capítulo de número 10, e versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem crê na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Até o versículo 17. Amém. Por todo aquele que invocar o Senhor, aquele que vive invocando ao Senhor Jesus, será salvo. Mas como invocarão? Como invocarão aquele que não conhece? Como eu vou invocar, por exemplo, a Deus, se eu não conheço a Deus? Eu ouço falar de Deus, mas o conhecer é algo mais profundo. E como invocarão aqueles que não creram? Aquele a quem não creram. E como ouvirão se não há quem pregue?
Hoje é uma raridade você encontrar evangelista fora de altar, você encontra evangelista atrás de altar. Hoje é difícil encontrar missionário no campo de missão, você encontra eles dentro de altares, sentados em banco, e não é lá o lugar. Missão não é dentro de templo, evangelismo é dentro de templo. O evangelho tem que ser espalhado, porque a terra ela é de diversos tipos de fruto: terra árida, pedregais, lugares espinhosos, mas querem pregar somente aonde muitos ali se intitulam ser de Deus, ou melhor dizendo, dentro do templo de pedras. E qual que foi a ordem de Jesus em Marcos 16:15? Ide por todo o mundo. É o mundo inteiro que é o campo. Pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem, olha só a condição: os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados. Então precisamos mais de semeadores. Jesus falou que grande é a seara, poucos são ceifeiros. Grande é a colheita, mas está faltando pessoas para colher. Versículo 16: mas nem todos obedecem ao evangelho. Nem todos obedecem. Deus vai requerer de cada um. Eu faço das palavras de Paulo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu peguei essa mensagem para mim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Sobre mim está imposta essa ordenação. Paulo ele diz: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar de forma alguma. Eu não tenho como me gloriar, mas ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim está imposta esta ordenança, esta obrigação da parte de Deus. A mensagem que eu vou deixar aqui nessa manhã da parte do Senhor está em Salmo 119. Quantos conhecem o Salmo 119? Se fosse pregar o Salmo 119 agora completo, seriam 4 páginas mais ou menos. É o capítulo maior que existe na Bíblia inteira. Salmos capítulo 119. É um salmo que ele tem coisas muito profundas, uma mensagem muito gloriosa, assim como toda a mensagem do Evangelho, ela é digna de aceitação. Salmo 119, a partir do primeiro versículo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Até o versículo 5, para que fique fácil de entender. A leitura da Bíblia ela tem que ser feita, mas se somente ler, nada é compreendido. Por isso que existe a interpretação, porque por trás da mensagem existe algo. Deus está falando: bem-aventurados os que trilham caminhos retos. O que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Quem que são mais do que felizes? Aqueles que trilham os caminhos retos, caminhos segundo a vontade de Deus. Caminhos esses que a página da Bíblia nos mostra desde o começo. Os caminhos retos, Deus ele deixou desde o começo como exemplo para nós. Os profetas, eles fizeram questão de dar exemplo. Jesus deu exemplo. E os apóstolos seguiram os caminhos de Jesus, caminhos retos. E hoje nós temos a Bíblia. E nós temos o testemunho do verdadeiro cristão, caminhos retos que nós temos que seguir. É o único caminho que leva para cima, é o caminho reto, a qual foi ensinado por Cristo Jesus. Ele ainda diz mais no primeiro versículo: os que trilham retos caminhos e andam na lei do Senhor. Na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a obediência à palavra.
A lei de Deus se resumiu em 2 mandamentos, mas hoje o homem, quando ele nasceu de novo, nasceu em Cristo Jesus, da água e do Espírito, ele anda em obediência à palavra, e assim automaticamente cumpre a lei de Deus, e não cumpre a vontade da carne, que é o pecado. Versículo 2 de Salmo, mesmo capítulo 119. Mais que felizes os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Será que estamos buscando os testemunhos de Cristo na nossa vida? Será que quando a humanidade, os que estão à nossa volta, a nossa família, aqueles que te olham agora, os que te veem, os seus vizinhos, será que quando eles olham para você, eles veem o testemunho de Cristo? Será que você pode se considerar um espelho de Cristo? Porque ele disse que temos que imitar ele. Até Paulo falou, o apóstolo Paulo, a qual Jesus derrubou do cavalo, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós só podemos imitar alguém se esse alguém carrega o testemunho de Cristo. Será que eu posso imitar aí os bispos e apóstolos hoje, ricos, milionários? Não posso, de forma nenhuma eu posso, porque eles não carregam o testemunho de Cristo. Ah, mas está pregando o nome de Cristo. Ah, mas está curando os enfermos, fazendo sinais e prodígios. Jesus não falou que os falsos profetas também trariam consigo sinais, prodígios falsos, de mentira, para seduzir e enganar o povo? Jesus falou que o diabo também faz sinais e prodígios. Jesus falou que eles também fazem. Os magos lá no Egito, quando Moisés faz o cajado se transformar em uma serpente, os magos imitaram. Só que a serpente de Moisés, ela engoliu a serpente dos magos. Todavia, meu amigo, falso profeta não é coisa nova não. Nos tempos de Jesus ele combateu a eles. Hoje eles se tornaram um enxame, a pedância de dinheiro, tudo em prol do dinheiro. E fala que você tem que dar isso e aquilo. Nós temos que ser imitador daqueles que imitam a Cristo. Para imitar, por exemplo, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, hoje eu tenho que abrir mão da minha salvação. Sabe por quê? Porque eles estão se esquecendo de uma coisa. Jesus falou: é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Eles estão se esquecendo disso. Eles estão se esquecendo que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos para com Deus. Jesus ainda diz mais: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as coisas simples e humildes dessa terra. Paulo ainda também diz: tendo que comer e beber, estejam contentes, estejam alegres. Mas hoje estamos sendo ensinados a ser pessoas que nunca se fartam com o que têm. Estamos ensinando a ser gananciosos. Gananciosos. Dá para receber em dobro. Fazer barganha com Deus, negociação com Deus não funciona, amigo. Deus não é agiota, Deus não é negociante, Deus não é banco, Deus não é empresa. Mas embora que fizeram empresa evangélica em nome de Deus. A Bíblia diz, continuando o versículo 3: e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. O que é iniquidade? Pecado que não se confessa. É um pecado que as pessoas estão acostumadas a praticar. Ah, não tem nada a ver, mentir um pouquinho, é uma mentirinha. O que é isso? Iniquidade é pecado, irmão, meu amigo, que nós acostumamos a viver com ele, e ele se tornou algo normal, algo estimável, como se fosse estimação. E a iniquidade ela é perigosa, porque o nosso coração, ele nos engana. No nosso coração está tudo normal, está tudo ok. Só que Deus, ele está realmente percebendo que não está normal, que pecado é pecado, e ele realmente leva para o fogo. Venha você também, venha aproveitar, venha fazer parte desta grande festa de preços baixos no supermercado Ponto Final. Aqui você sai de carrinho cheio sem esvaziar o seu bolso.
Valorize o seu salário. Confira comigo. Pernil com osso R$10,99. Coxa e sobrecoxa R$7,99 o quilo. Frango resfriado inteiro R$6,99 o quilo. A iniquidade R$8,99 levado o quilo. Muitas pessoas hoje não se enganadas. O que é iniquidade? Existe um pecado que se confessa diante de Deus. Esse pecado ele é lançado no mar de esquecimento. Deus não se lembra mais. Você não tem mais a culpa daquele pecado, porque Deus perdoou e limpou do seu histórico. Mas a iniquidade, o que é ela? Pastores que estão em segundo e terceiro casamento vivem em iniquidade, porque Deus ordenou um só casamento, um só. Enquanto o marido estiver vivo, a mulher está ligada ao marido pela lei, de sorte que se ela se casar de novo, enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Romanos capítulo de número 7, a partir do versículo 3. Então, iniquidade, pecado que você esconde de si mesmo, mas Deus ele vê. Pecado que você fala que não tem nada a ver. O exemplo hoje é a mentirinha, né? Tem pessoas que hoje, para poder conseguir algo do governo, para conseguir benefício do governo, uma renda do governo, dão um endereço que não é o seu, dão informações falsas que não pertencem a você. Isso é uma mentirinha pequena. É o que chamam de mentirinha do bem. Pode o diabo fazer alguma coisa do bem? Pode o diabo ele fazer algo que é do bem? Porque Jesus falou que a mentira provém do diabo. Ele mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade. É conhecido como o pai da mentira. Então, meu amigo, não tem mentirinha pequena, grande, todas elas ambas pertencem ao mesmo, que é Satanás, leva à condenação. E todos que cometem tais coisas precisam se reconciliar com Deus, precisam se consertar, se arrependendo, confessando e deixando. Isso é arrependimento. Arrependimento é renúncia. O Evangelho de Cristo é renunciar ao pecado. O Evangelho de Cristo é virar as costas para qualquer tipo de pecado. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões, que é pecado, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, essa é a condição. A condição para você se arrepender e alcançar a misericórdia de Deus é confessando e deixando. Não é só confessar e permanecer, porque confessar é necessário, mas é necessário deixar também. É necessário deixar o tráfico, é necessário deixar a mentira, o erro, as idolatrias que estão espalhadas hoje em vários lugares. Muitos não assumem que é idólatra, mas o futebol tem feito muitos homens e mulheres idólatras. Expõe o seu corpo a um sol de 40 graus e não vê dificuldade, mas vê dificuldade em ler 5 minutos, 10 minutos da Bíblia. Como é que pode? Não vê dificuldade de passar uma hora na frente da televisão, mas vê dificuldade em abrir a Bíblia, dobrar o joelho no quarto, falar com Deus. Sabe por que isso acontece, amigo? Isso não vem de nós. Paulo disse: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho. E quanto mais o homem se distancia da palavra de Deus, menos ele lê a Bíblia, menos ele ora, mais ele se esfria, o seu coração se endurece, perde o temor. Sabia disso? Quanto mais a pessoa perder temor da presença de Deus, sabe o que acontece? Corre o risco de blasfemar contra o nome de Deus. E uma vez blasfemando contra o nome do Espírito Santo, não há mais perdão. Há perdão se blasfemar contra o Filho e contra o Pai, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Essa é a única blasfêmia que não tem perdão. E uma pessoa que se esfria, endurece seu coração, ela se distancia de Deus, ela está propícia a blasfemar e perder sua salvação. Muitos por aí hoje estão blasfemando o nome de Deus. Há os que dizem que Jesus é gay, estão pregando por aí. Igrejas inclusivas,
onde pastoras são lésbicas, pastores são gays, e aonde aceitam tudo que é pecado, estão falando que Jesus é gay por aí, na Netflix, enfim, estão blasfemando por enquanto o nome do Filho de Deus. Mas a partir do momento que colocar o Espírito Santo no meio, não tem mais salvação. Os fariseus blasfemavam contra o nome de Cristo. Por fim, blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus falou, deu exemplo do que é blasfêmia. Jesus expulsou os demônios. Os fariseus estavam lá só observando. Aquela raça hipócrita, tudo que via Jesus fazendo, eles perseguiam. Jesus expulsou uma legião de demônios. Eles falaram que Jesus estava expulsando pelo príncipe do Beelzebul. Mas quem estava dentro de Jesus era o Espírito Santo. Não era demônio, não era Beelzebul, era o Espírito Santo de Deus. Você viu onde que foi a blasfêmia? Viu onde que os fariseus blasfemou contra o Espírito Santo? Porque quem estava dentro de Jesus era o Espírito Santo, não era demônio, não era espírito ruim, não era Beelzebul, era o Espírito Santo. Foi aí que os fariseus perderam sua salvação. Aí Jesus falou, uma coisa eu digo, aquele que blasfemar contra o Pai, há perdão, se blasfemar contra o Filho, tem perdão, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. Então toma cuidado, meu amigo, endireita a sua vida diante de Deus, porque a partir do momento que você se distanciar de Deus e se esfriar, endurecer seu coração, você não vai ter mais temor, vai blasfemar e vai perder salvação. Tem salvação para todos aqueles que não blasfemaram contra o Espírito Santo. Há perdão para qualquer pecado, desde que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Se matou, vai e não peca mais, não mata mais, não rouba mais, não prostitui mais. Se conserta. Há perdão para tudo que é pecado. Você vê que Jesus salvou um ladrão, um malfeitor, que estava na condição de cruz, crucificado ao lado, com Cristo. Quando Jesus estava ali consumando a salvação, ele disse, Senhor, lembra de mim quando tu estiveres no paraíso. Até para aquele homem houve salvação. A prostituta ia ser apedrejada e morta. Jesus falou, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então tem salvação desde que o homem queira ser salvo. Tem muitos por aí que vivem no crime e falam, não, para mim não tem mais jeito. Tem prostituta que acha que ela já está no fundo do poço. Tem pessoas, meu amigo, que o diabo, ele manipula a mente. O diabo coloca na mente que ele já está derrotado, que ele já chegou ao fim, não tem mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que tudo é possível para Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é mestre em realizar coisas que o homem não realiza. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então esse Salmo 119 tem uma profundidade muito grande. Se fosse ler ele todo, pelo menos 2 horas ou mais, eu precisaria. Mas vamos aqui por partes. Versículo 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então a Bíblia está falando que nós temos que se deixar ser dirigidos pelo poder e pelos estatutos de Deus, observando os estatutos de Deus. O que é observar os estatutos de Deus? É observar a palavra, é examinar as Escrituras. Jesus falou, examinar as Escrituras, elas testificam de mim. Quer caminhar em retidão, quer alcançar salvação, observa os estatutos, observa a palavra de Deus. Seja um bereano. A igreja de Beré era uma igreja que não confiava em apóstolos, não confiava em pastores, em pregadores. Hoje o povo dá glória em tudo. Pregou a mentira, postou glória. Falou que tem que pegar o dinheiro por envelope, é glória a Deus. Falou que tem que vender o carro, a casa, ninguém abre a Bíblia para ver o que a Bíblia fala. Vai lá, entrega tudo na mão do mercenário e fica na miséria. É o que estão fazendo na Fogueira Santa, deixando todo mundo na miséria. Não quer saber como está a sua situação, não quer saber se tem filho enfermo, não quer saber se está passando fome. São irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora que pregam misericórdia, fala de amor,
Tem capa de cordeiro, mas por dentro é lobo devorador. Então, toma cuidado, nós estamos vivendo uma geração de falsos profetas. E como o povo vai saber se não tem quem pregue? Se só tem uma grande parte que é covarde, como que vão ouvir, como que vão saber, como que vão se despertar? Se todo mundo hoje está se envolvendo no comércio gospel. Se a pessoa está envolvida no comércio gospel, como que o povo vai saber, meu amigo, da verdade? Porque eles não vão pregar o que eles não vivem. Embora que tem falsos profetas que pregam o que não vivem. Fala de amor, não tem amor. De misericórdia, não tem misericórdia. Então, toma muito cuidado. Isso é uma pregação, meu amigo, que realmente não serve como despertamento. Você não vai encontrar isso num tempo, porque hoje existe um jogo financeiro, existe uma intenção financeira por trás, onde as palavras elas são já limitadas. As pessoas não podem pregar certas coisas que a Bíblia diz. Tudo que eu estou pregando para você conforme a Bíblia diz. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas. Da igreja de Bereia, ouvi a pregação, a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a igreja de Bereia estava participando dos cultos, que os apóstolos estavam pregando, o apóstolo Paulo estava pregando. A Bíblia diz que enquanto eles ouviam a pregação que estava sendo ministrada na hora, eles conferiam diretamente nas escrituras para ver se estava correto, para ver se era assim mesmo. Ou seja, eles tinham zelo, eles tinham muito zelo com a palavra de Deus, eles tinham zelo em cumprir os estatutos, eles observavam os estatutos de Deus, assim como está escrito no versículo 5. Nós temos que observar os estatutos de Deus. Nós não temos que brigar por causa de religião nenhuma, não temos que defender catolicismo, não temos que falar para respeitar nenhuma religião. Nós temos que observar os estatutos de Deus. Se falar para você acender uma vela, rezar para o morto, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir para a Bíblia, procura para você ver em Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar. Aliás, você vai perceber que isso é feitiçaria, invocação a demônio. Toma muito cuidado. Rezar para morto, acender vela, levar copo de água, pôr no túmulo, é invocação a demônios, é invocação a espíritos malignos. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado, pois os espíritos enganadores estão em nosso meio, em todas as partes. Os espíritos enganadores estão em nosso meio. 1 Timóteo capítulo 4, primeiro versículo diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. O que é isso? Abandonarão a verdadeira fé, darão ouvidos a espíritos enganadores, Zé Pilintra, Exu, Pombagira, Aremulambo, enfim, espíritos enganadores que estão se intitulando ser espíritos bons, se intitulando ser espírito de pessoas boas, se intitulam a anjos de luz. Pode até que foram um dia, mas foram expulsos do céu, caíram, se tornaram anjos caídos, mas querem carregar o título ainda de anjo de luz. São esses demônios que hoje estão agindo nos terreiros de macumba, na Umbanda, na Quimbanda, e o povo está acreditando plenamente que de tais espíritos pode vir coisa boa. Mas cuidado, o Filho do Homem, ele veio para desfazer as obras do diabo. Você não pode desfazer macumba no terreiro de macumba. É o Filho do Homem, é Jesus que se manifestou para desfazer as obras do mal, para desfazer as obras do diabo. Não é num pai de santo, não é numa benzedeira, não é num médium. É apenas Jesus que desfaz as obras do diabo. Jesus até falou: pode Beelzebul expulsar pelo nome de Beelzebul? Não, é em nome de Cristo que se desfaz as obras do mal. Toma cuidado, nós temos que observar os estatutos para não ser enganado, observar a palavra de Deus para não ser enganado, porque religião tem demais, tem gente demais caminhando para o inferno por conta desses mercenários, mentirosos, manipuladores da fé, que não fala a verdade para ninguém, não fala.
porque também estão sendo enganados, muitos também são reféns. Nem todos estão enganando consciente. Existem aqueles que estão enganando conscientemente, sabem que está no erro, mas existem os que estão sendo enganados e estão sendo usados para enganar também. Mas nós só vamos ser enganados quando nós rejeitarmos o que a Bíblia diz. Nós só estamos sendo enganados enquanto nós rejeitarmos o que a Bíblia diz. A Bíblia é a regra de fé. A regra de fé verdadeira é a Bíblia Sagrada. E nós podemos confiar cegamente, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, nós podemos confiar que a Bíblia está correta. Existem os mentirosos por aí que diz que a Bíblia está adulterada e não podemos confiar. Mentirosos, espíritos enganadores, introduzidos em nosso meio. A Bíblia é 100% confiável e sempre foi, nunca deixou de ser a palavra de Deus. É por ela que nós temos que ser direcionados. A fé não pode ser conforme uma religião, ela tem que ser conforme a Bíblia. Então esse versículo 5 dá uma profundidade muito grande. Porque Deus está falando que nós temos que observar os seus estatutos, nós temos que observar a palavra de Deus. Se nós observarmos a palavra de Deus, vamos ver que o dízimo, ele se encerrou. Ele foi por um tempo determinado para o povo levita. E casa do tesouro não era igreja. Casa do tesouro era em Israel. Se armazenavam ali os alimentos. Por que Deus falou? Que se eles dessem os 10% das suas lavouras, das suas plantações, Deus faria chover bênção do céu. A bênção do céu era a chuva para regar suas plantações, e as suas plantações ser prósperas, crescer, dar seus frutos. O devorador era o gafanhoto, era o pulgão, eram os insetos que devoravam as plantações. Até isso conseguiram transformar em dinheiro. Hoje estão transformando tudo em dinheiro. A jumenta que Jesus pegou emprestado fala que era uma Ferrari, uma Lamborghini. Jesus estava numa casa, se eu não me engano, na praia, falam que era dele, que ele era milionário, ele tinha uma mansão na praia, uma casa na praia. Consegue levar tudo por dinheiro, sendo que Jesus fala: não acumuleis para si tesouro nessa terra, aonde a traça, a ferrugem, tudo consome, aonde os ladrões minam e também te roubam, mas acumular para si tesouro no reino do céu, aonde nem a traça nem a ferrugem destrói, aonde nem os ladrões minam e nem roubam. E no versículo 33, capítulo 6 de Mateus, versículo 33, Jesus ainda diz algo mais valioso ainda: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta as demais coisas. Deus, ele acrescenta o que nós necessitamos. Deus, ele não deixa faltar o alimento e nem a saúde, não deixa faltar a segurança, se temos como prioridade buscar fazer a vontade de Deus e cumprir a justiça de Deus. Se nós observarmos a palavra de Deus, podemos ter uma única certeza: não vamos errar o caminho, jamais. Não vamos jamais errar o caminho do céu. Se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos chegar aquele lugar onde Jesus falou: a casa do meu pai há muitas moradas, eu irei para o Pai, vos prepararei uma morada, para que aonde eu esteja, todos vocês estejam também. Nós temos que preocupar com a salvação, meu amigo. Não se ilude com essa vida, não. Esse mesmo corpo que está caminhando nessa terra e que parece ter saúde, ele pode tombar agora, a qualquer momento. A morte, ela não escolhe idade, não escolhe saúde, não quer saber se você tem um bom plano de saúde, não quer saber se você não tem enfermidade nenhuma. Não escolhe. Quando chega a hora, você tem que estar preparado desde já, porque se não tiver, não existe outro socorro, não existe purgatório, não existe. A maior mentira, duas das maiores mentiras que hoje é espalhada sobre a face da terra, é que o homem vai para o purgatório, vão rezar para ele, fazer missa sétimo dia e vai levar a alma para o céu. O homem não tem esse poder. Deus, ele não recebe
dinheiro nenhum. Deus não trabalha com dinheiro. Você pode pagar para o padre a alma, se ela foi para o inferno, continua no inferno. A alma não vai para o purgatório, porque purgatório não existe. Ou a alma vai para o céu, ou a alma vai para o inferno, porque são dois destinos. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para o homem está ordenado, determinado, morrer uma única só vez, vindo então após a morte o juízo de Deus, que é dado segundo as escolhas do coração humano, segundo o que nós escolhemos, é o que nós praticamos, e também é o caminho que seguimos segundo as escolhas de nosso coração. Então o homem foi ordenado morrer uma vez. Não existe, nunca existiu a reencarnação. Não espera você reencarnar numa próxima vida, um animal, uma pessoa, ser uma pessoa mais rica, uma pessoa que vai sofrer menos. Não existe. Não existe reencarnação, não existiu. Nunca existiu. Sempre existiu charlatões mentirosos que tentam provar algo que não existe e não conseguem provar. Não conseguem provar porque não existe. Porque a palavra de Deus já foi escrita há mais de 2000 anos, dizendo claramente: é céu ou inferno. Após a morte é céu ou inferno. É céu ou inferno. Não importa o que o Espiritismo fala, o que o Catolicismo fala, a Bíblia, ela tem que estar com uma verdadeira regra de fé. Como eu li em Romanos, no começo, no capítulo de número 10, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Versículo 17. Sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está ouvindo a palavra de Deus? Ou você está ouvindo religião? Religião e palavra de Deus não é a mesma coisa. Jesus não é dono de religião. Jesus não é fundador de religião. A intenção de Jesus não foi deixar religião. Jesus não deixou religião. Não deixou. A religião, ela vai contra os princípios de Deus, porque Deus falou que Ele não faz acepção de pessoa. A religião faz. A religião faz acepção de pessoa. Você nunca vai ver um verdadeiro cristão, um cristão verdadeiro, caminhando com um macumbeiro verdadeiro. Você não vai ver isso, porque trevas e luz não combinam. Não combina. Não há comunhão. Não tem comunhão, não tem participação entre o bem e o mal. Ambos Deus separou. Deus separou o bem e o mal, as trevas e a luz, Deus separou. Então não existe essa, tem que respeitar a religião de todo mundo. Jesus não respeitou. Ele não respeitou. Mateus capítulo 7, Marcos capítulo de número 15. Mateus 15, versículo 7 e Marcos capítulo 7, Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Religião é um nome que começou no catolicismo. Nos tempos dos fariseus eram seitas. Eram conhecidos como seitas malignas. Que podemos também comparar com religião. Os fariseus, os saduceus, os jebuseus, tudo que era eus, eram seitas, eram como religiões. Jesus combateu eles, meu amigo. Olha o que vamos ver aqui, Mateus capítulo 15, versículo de número 7. Jesus ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então Jesus, ele disse isso para os fariseus, chamando eles de hipócritas. Sabe por quê? Porque eles tentavam impor suas doutrinas acima da vontade de Deus. Acima da vontade de Deus. Os fariseus tentavam impor suas doutrinas. Tinha que lavar a mão, tinha que fazer isso, aquilo. Ficaram bravos com Jesus, porque ele não valorizou a tradição da religião deles. Aí você vai ver aqui também. Você vai ver aqui também em Marcos 7, versículo 9. Bem que invalidais o mandamento de Deus
para guardardes a vossa tradição. Quando você, meu amigo, prioriza guardar uma tradição de uma religião antiga que você aprendeu dos seus avós, dos seus pais, bisavós, você está invalidando o mandamento de Deus. Por quê? Porque tradição não é baseada na palavra de Deus, ela é fora da palavra de Deus. E para eu cumprir uma tradição, eu tenho que ignorar, rejeitar a palavra de Deus. Por exemplo, para eu falar que Maria é mãe, eu tenho que rejeitar a palavra de Deus. Que a Bíblia fala que existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aí eu pedir intercessão de mortos, santos levantados pela religião católica, eu tenho que rejeitar a palavra de Deus que diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus que está no meio. Eu tenho que rejeitar a palavra de Deus que diz que é o Espírito Santo que intercede por seus gemidos inexprimíveis, não é santo. E tem que quebrar o primeiro mandamento da Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim, não se prostrará diante das imagens de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito. Foi Deus que tirou do Egito. Maria não fez nada, não foi Aparecida. Não sei de onde que tiraram. Tiram algo do rio e santificam como se fosse um Deus, como se fosse um santo, como se fosse algo sagrado. Então Jesus falou que a tradição religiosa, ela invalida a palavra de Deus. Isso está fazendo contexto com o que eu li em Salmos 119, versículo 5. Salmos 119, versículo 5 diz: temos que observar os estatutos de Deus, temos que observar a vontade de Deus, temos que observar a palavra de Deus e temos que ter a palavra de Deus como a única regra de salvação e de fé. Veja bem, aí Jesus ele fala que Moisés, porque disse Moisés: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte, segundo a lei de Moisés, não segundo a graça de Cristo. Segundo a graça de Cristo, você é perdoado quando se arrepende, deixa o pecado, pronto, está livre. Mas segundo a lei de Moisés, quem desobedecesse pai e mãe, segundo a lei, tinha que ser apedrejado, é a morte. Ou seja, se quer viver a lei, vive ao pé da letra. Não pega só o dízimo, não pega só o sábado, guardar o sábado como se fosse um dia sagrado, um dia santo, porque não é. Deus, ele não fez o sábado sagrado, ele propôs um dia de descanso, e esse dia de descanso é o que você escolher. O dia de descanso ele é necessário para todo trabalhador, mas não é um dia específico e sagrado. Então, se você quer guardar os mandamentos, não pode se esquecer que é mais de escultura, ela é uma maldição. Acender vela para morto é maldição. E muitos estão invalidando a palavra de Deus. Porém, vós dizeis: se o homem disser ao pai e à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, mais uma vez a palavra está dizendo: se você guarda uma tradição, aprendeu do pai, aprendeu da mãe, aprendeu do pai que você tem que acender a vela, tem que pôr o crucifixo pendurado no pescoço, e tem que ter uma imagem para fazer menção, lembrança de Deus, sendo que ninguém viu a Deus. Você invalida o mandamento de Deus, você desfaz, faz pouco caso do que a palavra de Deus diz, não dando importância à palavra de Deus, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Versículo 13: que vós ordenaste.
muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Ouve-me vós todos e compreendei. Ouça, atenta os seus ouvidos e compreenda que a palavra de Deus, ela está acima de qualquer autoridade religiosa, e ela tem que ser observada e respeitada e obedecida. Versículo 6 de Salmo 119: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Se os homens, todos nós, seres humanos, observássemos o mandamento de Deus, não ficaríamos confundidos. E qual que é a verdadeira religião? Qual que é a verdadeira igreja? Quem é de Deus? Quem não é? Será que estou indo para o céu, estou indo para o inferno? Se nós observássemos a palavra de Deus, não deixando ela empoeirar, mas abrindo, examinando, não seríamos confundidos, não seríamos enganados, nosso coração não nos levaria para a perdição, teríamos certeza no nosso coração que estamos salvos, se nós observássemos a palavra de Deus e colocássemos a nossa vida em ordem, conforme diz a palavra de Deus. Se nós colocarmos a nossa vida em ordem, conforme a palavra, você pode ter certeza da salvação, porque o reino de Deus é tomado à força. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Esforço é necessário, esforço em obedecer a palavra, em se parecer com Cristo é necessário. É necessário, mas nem todos se esforçam. As pessoas querem algo pronto, as pessoas querem uma receita. De terça vai para o culto, quinta vai de novo, domingo vai de novo, vai embora para casa. Isso não é regra de salvação. Regra de salvação é ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática. Tiago 1:22. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Nós temos que ser praticante de toda a palavra. Toda a palavra que ouvimos. Não é simplesmente, eu vou pegar o que é mais fácil. Isso aqui é bom. Isso aqui é lindo. Isso daqui eu gostei. Não se escolhe da palavra de Deus que você quer. Você tem que praticar tudo. A Bíblia diz que você não pode adulterar, se casar 2 vezes. Você não pode deixar o primeiro casamento. Segue a palavra. A Bíblia diz que se os seus olhos contemplam, Mateus capítulo 6, se os seus olhos contemplam o mal, todo o teu corpo se torna mal. Se você olhar, atentar para uma mulher, em seu coração você desejar ela, você adulterou com ela. Jesus falou isso. Mateus capítulo 6, Jesus falou isso. Adultério, traição, através de olhar e sentimento. Olhou, desejou, adulterou. Então nós temos que observar tudo e levar o pé da letra. Hoje há aqueles que dizem que Deus só quer o coração e que não precisa mais levar o pé da letra, porque a geração ela se modernizou, mas a palavra não modernizou não. O homem moderniza, ele se corrompe, ele se perverte, mas a palavra, amigo, ela foi feita para todas as gerações, ela é atualizada, ela não desatualiza, ela é mais atual do que qualquer jornal que você lê daqui 10 dias, que você lê daqui 30 anos. A palavra de Deus, ela é atual e é aplicável, 100% completo. Jesus falou que o adultério vem através do olhar, então guarda os seus olhos. Jesus falou que os olhos é a lamparina do corpo. Se os seus olhos contemplar o mal, é homicídio, é bebedice, é prostituição, você vai contaminar seu coração. O homem, ele só tem um coração malicioso quando ele atenta para a malícia. O homem só tem um coração maldoso quando ele deixa o ódio adentrar no seu coração, através de certas coisas que ele observa, ouve e vive. Jesus, ele chega a dizer também que a boca fala do que está cheio o coração. Cuidado, muitos estão por aí andando, falando um monte de coisas mentirosas,
desnecessárias, imorais, coisas terríveis e depravadas. E tem muitas pessoas que ela não consegue passar um dia sem falar coisas que não prestam, besteira, palavrão, malícia, imoralidade, porque o coração dele está cheio de contaminação do pecado. Então, aquilo que se guarda no coração, aquilo que se tem acumulado no coração, é o que a boca vai falar. Não pode da mesma água, da mesma fonte, correr dois tipos de água. Ou é água boa ou é água má, ou água doce ou água salgada. Não tem como você falar de Deus se o seu coração não tem Deus, se o seu coração é maldoso. Não tem como você falar que ama se o seu coração é cheio de ódio. Logo você se torna um hipócrita falando daquilo que não vê. Então, essa mensagem dessa manhã, se todos ouvissem, colocassem em prática e não levassem como algo razoável, porque tem muitos que arrasou, tem muitos que não dá crédito, tem muitos que a palavra de Deus para ele é apenas letra. É porque perdeu o desejo da salvação, perdeu o interesse em Deus. Muitos só querem Deus para abençoar, para livrar, e na hora da morte. Tem muitos jovens por aí que só vai querer Deus quando ele estiver velho ou na hora da morte. Toma cuidado, porque o mesmo Deus que você rejeita ele, você pode ser rejeitado na hora final. Pode sim. Não vos enganeis. Os falsos profetas que por aí hoje estão dizendo que o que importa é só o coração. Mentiroso. Não é só coração. Se você observa a palavra, você vê que não é bem assim. A palavra tem que ser seguida. E se seguida a palavra, você percebe que não é só coração, é todo o corpo, alma, espírito. Sejam conservados para Deus, santos, irrepreensíveis até a volta de Cristo. Versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Glória a Deus. Louvar-te-ei com retidão de coração. A partir do momento que você observar os estatutos de Deus, a partir do momento que você valorizar a palavra de Deus, você vai sair da sua boca um louvor verdadeiro. R$720 o milheiro. Cimento Goiás de 40 quilos, R$26,99. Eu disse cimento Goiás de 40 quilos, R$26,99 centavos à vista. Piso a partir de R$19,99 o metro. Temos também para você, grande promoção em assento sanitário. Versículo 9. Versículo de número 9. Como purificará um jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Essa é a mensagem que Davi deixou escrito. Davi tinha muito zelo com a palavra de Deus. Por isso que Deus perdoou ele daquele adultério. Ele pecou não voluntariamente, mas foi pelo impulso da carne. Quantos de nós pecamos às vezes sem querer? É a tentação. Esse pecado, se você se arrepender e não praticar mais, Deus perdoa. Mas todo pecado que nós temos a prática, a permanência, é esse pecado que condena. Se adulterar, amigo, e permanecer no adultério até a sua morte, pode ter certeza que é o fogo do inferno a qual te espera por toda a eternidade. Porque o pecado que Deus perdoa é o pecado que você confessa e deixa. Lembrando que após a morte não tem como confessar e deixar.
pois a morte segue a juízo. Então, como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta e também tem a resposta. Observando conforme a palavra de Deus. O jovem ele só vai deixar a malícia, a depravação, porque hoje os jovens, muitos depravados, muitos estão perdidos na maconha, no funk, no forró, tudo nas noites, fazendo coisas que não é lícita, assim como eu fiz também há 8 anos atrás. 8 anos atrás era droga a noite inteira, cocaína, era dependente químico, era cachaça, era carro cheio de gente, dando tiro, porta de boate, fazendo arruaça, metendo depravações, incentivando um monte ao erro, a prostituição, a droga, a bebedice, tudo quanto mais que não presta. Mas como que o jovem, ele endireitará os seus caminhos e purificará o seu coração diante de Deus, observando a palavra de Deus, observando a palavra de Deus. É assim que Jesus purificou o meu coração, é assim que Jesus purifica o interior do ser humano. Quando o ser humano observa a palavra de Deus. João 8:32. João 8:31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade que liberta, amigo. A verdade do Evangelho é que purifica o coração dos jovens, tira ele do trato, tira ele da maconha, tira ele da depravação do funk, essas orgias que estão contaminando as crianças, orgias essas são cantadas nessas músicas, música que você bebe, você beija no final de semana, está contaminando a inocência das crianças. Toma cuidado, cuidado quando você vê, se preocupa não quando você vê a sua criança crescendo, já toda sensual, rebelde, querendo fazer tudo bem. Pode ter certeza que você teve parte disso também. Temos que cuidar, temos que manter cuidado, porque o coração se contamina, é com o que vê, é com o que ouve, é assim que se contamina a inocência, é assim que se tira a inocência. Paulo ele diz: eu só conheci o pecado por causa da lei. Porque a lei fala: não adulterarás, não matarás, não roubarás, obedece ao pai, obedece à sua mãe. A lei fala isso. Ou seja, quando eu conheci a verdade, eu não sou mais inocente. A criança, quando conheceu a verdade, não é mais inocente. Ela ouviu falar de indecência e moralidade, ela fica curiosa, já foi violada a inocência. Os próprios pais, muitos, hoje estão tão depravados, eles próprios estão derrubando, estão violando, arrancando a inocência de suas crianças. Para os que deixam tomar um gorozinho, uma dosezinha. O ser humano ele é terrível, está cada dia mostrando que está mais sem temor e mais irracional. E esse engano é tão terrível de achar que tudo um pouquinho pode, de achar que pecadinho um pouquinho pode, não pode, amigo. Pecado é pecado e não é tamanho de pecado que condena, mas sim o próprio pecado, independente de seu tamanho e de sua gravidade. Então observe bem, que Davi vai falar no versículo de número 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Ensina-me os teus estatutos. Então Davi ele escondeu a palavra de Deus no coração. Por quê? Para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus.
Glória a Deus. Para não pecar contra Deus, que Davi escondeu a palavra no coração. Aí foi revelado qual que é o segredo para você não pecar contra Deus. O segredo está aí. Esconder, guardar, pôr a palavra no seu coração. A palavra de Deus, ela é um estudo para você não pecar contra Deus. Embora que quando ouvindo essa palavra e não colocando ela em prática, ela não foi guardada no coração, ela foi jogada fora. Ela foi rejeitada. E sendo rejeitada, ela não está no seu coração. Davi constituiu, Deus perdoou, ele adulterou, Deus perdoou, mas agora ele declara: escondi a tua palavra, para não pecar contra ti. Caiu no adultério, amigo? Deixa, se arrependa, deixa o segundo casamento, pois isso não será aceito diante de Deus. Se embriagou e tem esse costume, se arrependa. A palavra de Deus deixa de forma bem clara que os bêbados não vão herdar o reino dos céus. Em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. E também vamos ver na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Sejam sóbrios, vigilantes, até a volta do Senhor. Vamos ver também Jesus falando que o homem, ele não pode se dar bebida forte ou vinho, não pode. Ele não pode se embriagar. Então a Bíblia mostra o que é pecado e o que não é. Mas cabe a cada um escolher o que é certo ou o que é errado, embora que as escolhas traz seus frutos. Se escolhe bem, colhe. Se escolhe bem, vai colher bem também. A consequência de escolher o caminho errado é quebrar a cara, mas também ser condenado, porque não se chega até a Deus de qualquer forma, existe um caminho certo. Jesus deixou mais do que claro. João 14, versículo 6, Jesus deixou mais do que claro, dizendo que Ele mesmo é o caminho, Ele é a verdade, a vida, e não podemos chegar ao Pai, ninguém vem ao Pai, Jesus disse, senão por mim. Então, o que o mundo acredita que vai chegar até a Deus? É porque é bom? É porque tem a religião? É porque não faz o mal para ninguém? É porque ajuda o próximo? Negativo, isso não traz mérito para Deus te aceitar, isso não te leva até o Pai. Mas seguindo a Cristo, em toda a sua justiça, em toda a sua retidão, ou seja, sendo imitadores fiéis de Cristo, seja imitador de Cristo, meu amigo. Nada você vai perder com Deus. Muito pelo contrário, você perde aqui e ganha lá no céu. É isso que Jesus falou: aquele que quiser ganhar essa vida, perdê-la-á lá no céu. Mas aquele que buscar salvar, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. O que dá ao homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, fazer conquistas, buscar conquistar coisas aqui e não conquistando lá no céu? Que dará o resgate da alma desse homem? Ganhar o mundo inteiro e perder o resgate da sua alma. Então não se esqueça, precisamos de somente o suficiente para viver nessa terra, para viver uma vida saudável, uma vida necessária nessa terra. Nós temos que ser instruídos pela palavra. Como Paulo diz: tendo o que comer e beber, estejam contentes, estejam alegres. Jesus também disse: olha os pássaros no céu, olha eles voando, não plantam, não colhem, mas Deus, o vosso Pai, dá a eles o sustento de cada dia. E aí Jesus diz: não são vocês mais importantes do que os pássaros dos céus? Claro que sim. Deus, Ele fez o homem acima de toda a natureza e toda a criação. O homem ele só não é acima dos anjos, mas acima de tudo que está na terra, porque o homem foi colocado para dominar, para governar esse mundo. Então Deus cuida dos pássaros. Por que Ele não pode cuidar do homem? Exceto quando o homem não atenta em ser ajudado por Deus, mas antes busca somente
próprios méritos, próprios esforços, e não se permitindo ser ajudado por Deus. Não estou falando que você não tem que trabalhar, tem, é necessário, mas nunca dá prioridade, nunca colocar nada acima de Deus, mas sempre dá prioridade em fazer a vontade de Deus, e se possível, deixar tudo. Jesus falou: aquele que não deixa pai, mãe, família, filhos, não é digno de ser chamado meu discípulo. Os discípulos, meu amigo, tinham famílias, mas eles escolheram a salvação, eles queriam aprender com Cristo, eles queriam estar com Cristo, eles deram prioridade à salvação. Um deles tinha acabado de perder o pai, falou: Senhor, deixa eu enterrar o meu morto, deixa eu enterrar meu pai. Aí Jesus fala: deixa os mortos sepultar os mortos. Alguém já falou para você o que significa isso? Você já deve ter se perguntado: morto enterrar morto? Como assim?